Linguagem técnica, nossa ergonomês, parte 1. Pausas, né? O que são e qual a sua importância dentro da ergonomia? Então, pausas são períodos de descanso ou interrupções das atividades laborais que permitam que o trabalhador se recupere fisicamente e mentalmente. Não temos muita dúvida sobre isso, né? Até aí tá tranquilo. Então, qual que é a importância da pausa na ergonomia? Ela está relacionada ao fato de que o corpo humano não foi projetado para realizar atividades repetitivas ou ficar numa mesma posição por longos períodos de tempo. Essas atividades podem levar a fadiga muscular, dor, lesões por esforços repetitivos, para quem já conhece, já ouviu falar também LER, DORT e outros problemas da saúde ocupacional. Então a pausa para a ergonomia é uma grande ferramenta, uma grande aliada, onde a gente consegue, quando identificar, sugerir para resolver um problema, contando com um dos pilares da ergonomia que a gente vai conhecer nas próximas aulas, que é a parte da organização, a parte organizacional. Então, com certeza, você entender o que significa cada pausa é muito importante. As pausas permitem que o trabalhador descanse e se recupere, reduzindo a tensão muscular, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo o risco de lesões e fadiga relacionadas ao trabalho. Além disso, as pausas podem melhorar a produtividade e a qualidade do trabalho, uma vez que o trabalhador estará mais alerta, focado e disposto após um período de descanso. E temos alguns autores que defendem a seguinte teoria: mais vale pequenas pausas várias vezes do que uma única pausa a longo prazo. Então, para explicar melhor, mais vale você fazer 10 pausas de 5 minutos do que duas pausas de 25 minutos durante a sua jornada inteira de trabalho, claro. Mas aí, como falei, muitas vezes que nós vamos utilizar isso como uma ferramenta para resolver um problema encontrado, analisado, você vai depender em entrar num comum acordo com a organização. E aí sim você vai entender a efetividade de como dá para utilizar essa ferramenta. E o importante é que você consiga aplicar, porque já como falado, nós vamos propor, né, no nosso laudo, no nosso parecer, estará lá discriminado, explicado como que a gente resolve cada situação. E pode ser que uma delas seja apenas aplicando uma pausa. Então vamos conhecer aquilo que efetivamente está na literatura de ergonomia, os tipos de pausas. Pausas espontâneas são aquelas que os trabalhadores fazem por conta própria, para interromper o fluxo de trabalho e descansar. Então, isso é o melhor cenário, né? É quando o trabalhador tem a liberdade para poder levantar e falar: bom, estou muito estressado, estou muito cansado, estou muito tempo realizando essa atividade, deixa ali tomar um cafezinho, deixa ali ir no banheiro, deixa tomar uma água, deixo respirar 5 minutos. Então, quando o trabalhador tem essa liberdade, é o melhor do mundo. E caso ainda assim seja necessário, mesmo tendo essa liberdade, é só uma questão de educação. E se for preciso até de uma fiscalização para poder ver se essa pausa está acontecendo e está sendo realizada. Mas a gente vai falar isso com mais clareza mais para frente. Pausas prescritas são definidas pela gerência, como por exemplo, as pausas para almoço ou para lanche. Óbvio, né? Aquela pausa para lanche é de lei, então é uma pausa prescrita, é uma pausa que já está definida, mas podem existir outros tipos de pausas prescritas. Como acabei de falar, mesmo o trabalhador tendo a liberdade, pode ser que eles não estejam fazendo. E aí, como que a gente vai poder controlar aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho estressante, aquele trabalho estático na mesma postura por muito tempo? Através de pausas prescritas e tem como realmente gerenciar isso daí. Pausas passivas são destinadas para que o trabalhador possa relaxar, beber água ou café e conversar com colegas de trabalho. Então é até muito parecido com a pausa espontânea, mas essa é mais uma definição que, como eu falei, é um aliado e a gente pode utilizar dentro da organização se for preciso ao identificar um problema ergonômico. Pausas visuais são pausas para descansar os olhos de atividades que exigem muita concentração visual, como trabalhar em frente a um computador por longos períodos de tempo. Essas pausas podem incluir olhar para um ponto distante, fechar os olhos por alguns minutos e outras possibilidades. Então, às vezes, tem um trabalho que exige muito ali do visual e parece até óbvio e simples, mas existe esse conceito que ajuda a gente também a resolver um problema dentro da ergonomia. Pausas posturais são pausas para aliviar a tensão muscular e prevenir lesões relacionadas à postura. Essas pausas podem incluir alongamento e exercícios que ajudam a relaxar os músculos e melhorar a circulação sanguínea.
Lembra que a gente falou lá nos serviços que um consultor ergonômico pode oferecer? Lembra que a gente falou de ginástica laboral? Tá aí. É uma pausa que pode existir para quê? Para relaxar os músculos, para melhorar a circulação sanguínea, para dar uma quebrada naquela repetitividade ou naquela posição estática de longo período. Pausas cognitivas, uma das que mais estressam, né? São pausas para descansar a mente de atividades que exigem muito esforço mental, como resolver problemas complexos ou tomar decisões importantes. Essas pausas podem incluir atividades relaxantes como meditação ou simplesmente mudar o foco de atenção por alguns minutos. Mais uma vez, uma definição de algo que, com a evolução da ergonomia, foram surgindo estudos e foram enxergando necessidades específicas, tipos de pausas para cada atividade. Pausas de micropausas ou pequenas pausas são aquelas pausas frequentes de curta duração para descansar o corpo e a mente durante o trabalho repetitivo ou estático, monótono. Essas pausas podem durar apenas alguns segundos ou minutos, normalmente não passam de 2 minutos, e podem incluir movimentos simples, como levantar o braço ou fechar os olhos. Pausas de compensação são pausas que permitem que o trabalhador realize movimentos opostos ao que ele faz durante o trabalho. Por exemplo, se o trabalhador passa a maior parte do tempo digitando no computador, uma pausa de compensação poderia envolver exercícios para os braços e as mãos. Então ele sempre vai estar fazendo algo contrário daquilo que ele está realizando, ou pelo menos tentando fazer algo para compensar aquela repetitividade. Pausas de aquecimento, mais um tipo de pausa, são pausas que permitem que o trabalhador faça exercícios de aquecimento antes de começar o trabalho ou depois de uma pausa mais longa. Esses exercícios podem ajudar a prevenir lesões ou a fadiga muscular. O nome já diz tudo, né? Muito intuitivo. Dependendo da atividade, uma pausa para aquecer o corpo, aquecer o músculo. E isso você poderá utilizar também caso identifique e ache necessário. A gente tem pausa para aquecer, tem pausa para alongar. São pausas que permitem que o trabalhador faça exercícios de alongamento para aliviar a tensão muscular e melhorar a circulação sanguínea. O que engloba também o que a maioria das empresas grandes, com muitos funcionários, acabam tendo, que é a ginástica laboral. Por isso que eu te falei que esse é um serviço que dá sim para oferecer bastante, porque ela resolve diversos problemas. Pausas de relaxamento são pausas que permitem que o trabalhador relaxe a mente e o corpo por meio de técnicas como meditação, respiração profunda e visualização. Essas pausas podem ajudar a reduzir o estresse e aumentar a produtividade. Então, a partir do momento que você tem aí diversas fugas para poder reduzir o estresse, ativar a circulação, tirar a compreensão de um ponto específico, como uma pessoa que está muito tempo sentada, quando uma empresa não entende a importância disso, ela acha que está perdendo 5, 10 minutos daquele colaborador, quando na verdade ela está ganhando muito mais em produtividade quando ele volta revigorado. Se não fosse isso, pessoal, se isso ainda fosse uma dúvida, se isso ainda fosse uma incerteza, é claro que depois de tanto tempo colocando isso em prática, depois de tanto tempo isso não existiria mais. De fato, vocês podem ler e reler que vocês vão entender de um jeito mais técnico por que que isso funciona. Por que que os empregadores precisam entender que um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença na vontade daquele colaborador, na produtividade daquele colaborador. Então, o ganho é muito maior do que o pouco tempo que é parado para se recuperar. E mais tipos de pausas, pausas de movimento. São pausas que permitem que o trabalhador se movimente e realize atividades que requerem maior esforço físico, como caminhar, subir escadas ou levantar objetos leves. Poxa, Júlio, eu estou vendo aí que tem muita coisa que é parecido. Exatamente, tem mesmo. Como eu te falei, a gente está passando aqui por tudo que existe de diversos livros, diversos autores, mas é importante você saber que existe para ter válvula de escape, para resolver um problema, e aí você vai poder voltar nessa aula, vai poder tomar isso como nota, fazer anotações e poder escolher melhor aquilo que cabe para aquela função, para resolver aquele problema. Pausas de recuperação são pausas mais longas que permitem que o trabalhador se recupere totalmente do esforço físico e mental realizado durante o trabalho. Essas pausas podem ser feitas após períodos mais longos de trabalho intenso. Então, esse tipo de pausa de recuperação são pausas que chegam até 25 minutos, mais relacionadas à atividade de grande intensidade. A gente vai decorrer e você vai entender que existem atividades leves, moderadas e as mais pesadas. Então, você pode colocar aí para as leves de 5 a 10 minutos,
para as moderadas de 10 a 20 minutos e para as pesadas de 25 minutos ou mais. Pausas de mudança de tarefa, algo que eu uso muito para resolver problemas ergonômicos. São pausas que permitem que o trabalhador mude de uma tarefa para outra. Essas pausas podem ajudar a reduzir a monotonia e a fadiga mental. Nós acabamos de realizar um dos últimos trabalhos onde eu sugeri esse tipo de mudança de tarefa. Mais para frente eu vou poder colocar como exemplo, como estudo de caso para vocês entenderem melhor. Pausas de recompensa são pausas que permitem que o trabalhador se sinta recompensado pelo trabalho realizado. Essas pausas podem ser de uma forma de motivação e incentivo para o trabalhador. É aquele gestor, né, que tem uma boa visão, viu que foi um trabalho muito intenso, deu tudo certo, tá tudo dentro do cronograma e ele fala: amigo, dá uma pausa aí, vai tomar uma água, vai tomar um café, vai no banheiro, respira um pouco, daqui a pouco a gente volta para continuar e terminar esse trabalho. Então é a famosa pausa de recompensa, né? Parabéns pelo trabalho, tá indo muito bem, vamos dar uma paradinha agora e vamos descansar. Então entenda que por muitas vezes o conhecimento do nosso laudo que você vai acabar desenvolvendo, ele tem que vir de cima para baixo, né? Que nem varrer escada, não adianta varrer de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Se os gestores, se quem está lá em cima não tem esse conhecimento, essa necessidade, nada vai adiantar. Você terá feito seu trabalho com certeza, mas na hora de entregar o seu documento e acreditar que a empresa vai entender e vai aplicar, precisa de verdade os gestores, o topo da empresa, entender a necessidade para poder aplicar. E por muitas vezes vão achar algo ali difícil ou que não ficou muito claro, e aí é que entra mais aquele serviço, né? A nossa consultoria pós-laudo, onde você vai poder ajudar a estabelecer as medidas que foram indicadas para resolver os problemas ergonômicos. E essa aula a gente encerra por aqui. Tá aqui as referências bibliográficas. Se você tiver a oportunidade, já te falo agora, comece a ler algum desses livros. Todos são excelentes, todos te ajudam demais na compreensão e vai só fortalecer o entendimento desse curso. Se você não tem tempo para ler agora, só está conseguindo acompanhar o curso, não tem problema, mas tome note, dá um print, que isso tem que fazer parte da sua vida. Como eu falei, para ser um especialista, tem que ser uma pessoa diferenciada. Poucas pessoas se esforçam tanto para conseguir mostrar excelência, para conseguir mostrar que não é só mais um, que é um cara extraordinário e não ordinário, não mediano, não medíocre. Então tome isso como nota para você. Vai precisar ir mais além do que nós passaremos por aqui. Eu já participei de diversos cursos, palestras, treinamentos, aulas, e ainda assim eu continuo buscando mais e mais sempre do que está aí de graça. Na internet, muito fácil você conseguir ter acesso também na internet. Então, como são diversos tipos de pausas, e foi para você entender a definição de cada uma, quantas ferramentas ali a gente tem para poder utilizar conforme a necessidade. Essa aula, parte 1, eu deixei separado só as pausas e agora na parte 2 a gente vai falar mais parte técnica, mais ergonomês, só que agora de diversos assuntos, diversas definições. Espero que você tenha gostado e eu te encontro na próxima aula e até mais.